Olá pessoal, tudo bom? A gente vai fazer mais uma live, hoje um tema bem bacana, né? Temos polêmicos associados ao balão intragástrico. Acho que a gente vai falar bastante coisa e também, se tiver alguma dúvida e quiser mandar para nós, pode ir mandando para a gente. Eu vou estar aqui hoje junto com o Dr. Márcio Lamas, Dr. Rodrigo Porfírio, e a gente vai bater um papo bem legal aí sobre os temas polêmicos associados ao balão intragástrico. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, por favor, já vai me comunicando. Peço para com que alguém fale para mim se o som tá bom. Eu já chamo aqui o Rodrigo e o Márcio para poder me ajudar. Fala, meu! Tá bom, Márcio? Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Beleza! Falta aqui o Rodrigo. Eu não sei se ele já vai entrar agora, se ele vai entrar daqui a pouco. Eu comentei com ele agora há pouco, a gente já tava para entrar, deve estar aparecendo aí. Ó, a Tati aqui já tá falando que o som tá legal. Bom, então o som tá bom, acho que a gente pode conversar. Eu gostei do tema. Tema polêmicos associados ao uso do balão é legal. Dá uma estimulada aí no pessoal. Vamos lá. O que você acha, Márcio? Vamos começar batendo papo aqui, depois na hora que o Rodrigo entrar, a gente já coloca ele? Pode ser? Então tá, então vamos lá. Eu acho que assim, tem muito tema, a gente até colocou aqui algumas coisas que a gente vai abordar hoje. Mas um tema muito importante, né, que eu acho que é muito de consultório, eu não vou seguir aquela sequência, que aí a Não, gente vai tranquilo. pelo menos dando uma conotação geral aí. Primeiro de tudo, um tema que eu recebo muito. Depois que eu tirar o balão, vai ficar um buraco no estômago? Isso é uma pergunta bem frequente, né, dos pacientes quando eles vão retirar o balão. A gente tenta explicar para eles que a retirada do balão, né? Olha lá, o Gabriel tá mostrando ali o balão e a imagem do estômago. Quando a gente implanta o balão, a gente tem a intenção de gerar uma barreira mecânica para o alimento e dificultar a passagem dele, estimular aí uma saciedade precoce para o paciente, o alimento acumula ali em cima, ó, passa mais com dificuldade, né? Dificilmente ele passa ali tão rápido igual passaria sem o balão. E quando a gente retira o balão, o estômago é o mesmo. O que a gente precisa entender é a mudança dos nossos hábitos, né? Mudar a cabeça, mudar o nosso jeito de pensar em se alimentar, todos os hábitos gerais. Mas não vai ficar um buraco, seu estômago vai continuar o mesmo e o que a gente precisa é focar aí na regra nutricional e na constância dessa regra nutricional e a atividade física. Eu vou intercalar um pouco as perguntas que o pessoal fizer, associando aqui as perguntas que a gente trouxe para os temas polêmicos, para a gente Sim. poder ter bastante interação aqui com o pessoal que está assistindo. A Tânia até perguntou: mulheres na menopausa têm benefícios com a menopausa, sim ou não? É que a gente sabe que a mulher, depois dos 30, 40 anos, tem uma dificuldade aí, de perder peso, né? Pelas alterações hormonais, mas vai ter o benefício do emagrecimento igual qualquer outra mulher. A gente vai estimular aí a mudança do hábito, do estilo de vida, com uma regra nutricional, mas não vai interferir tanto na questão hormonal da menopausa, isso de forma alguma. A gente quer mudar a cabeça e os hábitos, né? Mas a mulher na menopausa ou não, não estando na menopausa, vai ter o mesmo benefício com o tratamento com balão. É até importante, né, a gente falar que a menopausa também vai trazer uma diminuição do gasto calórico, por conta de diminuição de liberação hormonal, né? Então fica mais difícil Exato. perder peso depois da menopausa. Bem mais difícil, né? O Rodrigo acho que apareceu aí, entrou na live. Opa, vamos chamar ele aqui. A Amanda fez uma pergunta legal aqui, ó. Quem fez cirurgia como lipo, pode colocar o balão? Pode sim. O que a gente proíbe de colocar o balão, a gente, né? É proibitivo aí para colocar o balão. Qualquer paciente que tenha feito uma cirurgia de esôfago, estômago ou duodeno, principalmente esôfago e estômago.
não há espaço hábil para implante de balão no paciente bariátrico. Ó, o Rodrigo está aí já. Pô, legal, ó, o Arta tá aqui, o Henrique tá aqui, pô, temos endoscopistas também aqui para acompanhar a gente aqui, ó. Tem pessoa de peso aí ouvindo a gente. Fala, Rodrigão, boa noite. Boa noite aí todo mundo. Valeu a presença de todo mundo, valeu a presença aí, Arta, Henrique, Gabriel e Márcio. Bom, a gente começou aqui, Rodrigo, começou a falar, a gente até estava falando aqui, a gente já até respondeu algumas perguntas que apareceram, para poder fazer interação, então, porque a gente trouxe os temas polêmicos, mas, pessoal, tiver aí, tô com uma dúvida e tal, ou se for tema polêmico, pode mandar aqui que os caras estão prontos aqui. Legal. Eu ouvi a pergunta aí da lipo. Na verdade, o que não pode é o contrário, né? Enquanto estiver com o balão, aí sim não pode fazer a lipo aí, que primeiro que tem um risco maior aí de perfuração, e depois que tem que esperar o resultado, de perder o peso, para depois sim iniciar, fazer depois a lipo, estabilizar o peso, depois fazer a lipo, né? Mas fazer a lipo antes de ter feito a lipo não, de forma alguma, é um impedimento. Porém, quando os pacientes fazem aquela dermolipectomia e fazem uma rafia ali do reto abdominal, ali, quando tem aquelas diáteses do reto abdominal, tem uma restrição realmente abdominal, e estes pacientes, particularmente, eles tendem a ter um efeito de dor e de enjoo e vômitos muito maior do que os demais pacientes. Então, esses pacientes que fizeram abdominoplastia com a rafia ali do reto abdominal, da diátese do reto abdominal, eles tendem a apresentar muito mais sintomas. Eu vou voltar aqui para a gente pegar uma linha de raciocínio aqui e continuar. Acho que é legal a gente pensar o seguinte, porque as pessoas estão pesadas, ok. Quem ela deve procurar primeiro, né? Porque a gente tem vários tratamentos, né? Então, assim, por onde a pessoa deve iniciar uma busca de perda de peso? Um nutricionista, um psicólogo, um endócrino? Vou para academia. Aonde que mora o balão? Como que a gente poderia classificar aí para deixar claro para as pessoas? Porque é uma dúvida comum, né? Sim, é bastante comum e é bastante complexo. A obesidade, por ser multifatorial, é extremamente complexo realmente. E cada paciente é único, né? Tem aqueles pacientes que têm um excesso de peso muito pequeno e que às vezes ele já tem uma cabeça boa, quer ir simplesmente à academia, ele consegue resolver. Ou ele pode procurar um nutricionista, procurar uma dieta saudável também, hipocalórica. Lembrando que hipocalórica é uma coisa e saudável é outra, né? Às vezes a pessoa quer perder peso, mas não se importa em ser saudável ou não. Mas, de uma forma geral, assim, principalmente aqueles pacientes que já tentaram inúmeras vezes aí perder peso e não conseguem, aquela questão do efeito sanfona, o que a gente considera é o seguinte: autoconhecimento é fundamental. Primeiro ponto, onde eu estou e onde eu quero chegar. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vai servir, né? Então, assim, qual é o caminho que eu devo seguir? Então, o fato da pessoa paciente já saber para onde quer ir já é fundamental. Agora, a questão é, o que eu estou disposto a fazer, né? E a gente tem que respeitar isso do paciente. A gente tem que respeitar. Se ele fala assim, eu não quero fazer exercício, eu não quero deixar de comer uma batata, eu não quero deixar de tomar minha caipirinha de final de semana, isso é individual. Então, cada paciente vai ter suas particularidades. É importante saber isso. É importante. Ele pode se perguntar, poxa, ser magro vai fazer-me feliz? Poxa, bacana. E o que eu estou disposto a fazer? Estou disposto a fazer qualquer coisa? Nem sempre, né? E aí entra em outra questão. Vale a pena ser infeliz para ser magro? Então, isso passa por autoconhecimento e, de uma certa forma, buscando ajuda psicológica. Um psicólogo vai ajudar o paciente a se entender e saber o que ele está disposto, o que ele aceita, o que ele não aceita, o que ele aceita parcialmente, aquela questão de renúncia e de sacrifício, né? Para fazer renúncias é muito fácil. Agora, sacrifício já torna um pouco mais complexo, a pessoa fica infeliz e acaba em algum momento falhando o tratamento. Então, de uma forma geral, para esses casos mais complexos, no meu entender, psicólogo. O Dr. Márcio pode pensar de repente diferente, você pode pensar diferente, mas nesses casos mais complexos, tem que passar por uma mudança de cabeça, e mudança de cabeça é algo extremamente complexo, não é de um dia para o outro, é um processo. Mas nós temos que entender assim, um psicólogo, para autoconhecimento. Eu tenho uma visão similar à sua, e eu acho que. E eu vou um pouco além, porque como eu discuto muito, né, eu faço balão gástrico o dia inteiro, né, tanto nos laboratórios quanto no dia a dia do consultório. Mas existe, eu acho que a sua fala ela cabe muito bem no meu pensamento.
eu discuto muito no meu dia a dia. Às vezes as pessoas, assim, alguns endoscopistas me ligam e falam, poxa, o que você acha do fulano de tal? Ele falou que não quer fazer o esporte, ele não quer largar algumas rotinas dietéticas, assim, assim, assim. O que você acha? Você acha que vale a pena? E aí eu costumo brincar, falo assim, não, pera lá. Eu acho que vale muito a pena um balão, por uma razão simples. Se eu não estou disposto a abrir a mão de alguma questão do meu dia a dia, não quero fazer um esporte ou não estou a fim de fazer uma alimentação mais organizada, a gente está entendendo que essa doença vai piorar. Esse cara vai ficar mais pesado, esse cara vai ter mais problema com diabetes, mais problema com pressão. Então, o ato dele colocar no balão, mesmo sem uma mudança, já é um benefício. Talvez não vai trazer o resultado que ele espera. Mas eu já acho que é um bom benefício, porque só quando a gente está ali com o freio que a gente consegue, muitas vezes, enxergar tudo aquilo que a gente conversa aqui. Sobre mudar o comportamento dietético, mudar o comportamento emocional, começar a fazer esporte. Né? Então, ruim, né? Às vezes eu ouço muito, eu acho que vocês devem ver isso no dia a dia. Ah, eu não tenho força para fazer a minha parte. Pô, você acha que o balão vai dar certo? Não, pode falar, Márcio. Não, é bem comum a gente escutar isso do paciente que vem querer colocar o balão intragástrico e falar assim, eu quero emagrecer por conta do balão. Mas às vezes o paciente não quer fazer atividade física, não quer fazer um acompanhamento nutricional, não quer fazer um acompanhamento com um psicólogo, mas na hora que ele perde, de repente no primeiro mês 10, 12, 15 quilos, ele vê aquele benefício para ele, opa, tem alguma coisa boa aqui nesse balão. Eu preciso mudar, que está me trazendo benefícios. Eu parei de roncar à noite. Quem tem crianças pequenas sabe, né? Eu tô conseguindo brincar melhor com os meus filhos. Minha disposição pro dia a dia, para um relacionamento, marido e mulher, as coisas melhoram tudo. Então, a gente começa, às vezes, o pontapé inicial, às vezes, é o balão. Né? Então, o paciente busca um psicólogo, busca um nutricionista. A gente fala para eles, não adianta você só querer o balão ter 100% do resultado. Talvez ele seja o seu pontapé inicial, mas acho que ele vai atrás de melhorias após isso. São pouquíssimos que não buscam isso após. E a ficha às vezes demora para cair 1 mês, 2, 3 meses, mas em algum momento cai e o paciente vê que o balão tem um grande benefício para o seu tratamento. Mas é aquilo que o Rodrigo falou, a gente precisa mudar a cabeça, mudar o estilo. Dieta não vê dias de semana, não é de segunda a quinta e sextou, né? Então é de segunda a segunda e uma vez ou outra dá uma escapulida. E essa é uma pergunta muito comum, né? Porque eu recebo muito nas minhas redes sociais, né? Que aí eu acho que na visão de vocês vai ser mais legal a gente falar. O paciente chega no consultório e fala, poxa, eu vou para o balão. Eu tenho que seguir 100% nutricionista? Eu não posso sair um pouquinho da dieta? E aí eu queria que vocês, na visão de vocês, falassem sobre isso. Eu acho que a gente tenta trazer o paciente para a realidade, Gabriel. Por exemplo, o paciente, às vezes, a gente tem uma média de perda de peso aí com balão que é 15 a 20, existe uma estimativa. E dentro da estimativa a gente passa para o paciente. Eu vou dar um exemplo aí. O paciente, às vezes, a estimativa dele é de 14 a 18. E o paciente chega para mim e fala assim, eu quero eliminar 25. Peraí, meu amigo, a gente não vai te desestimular. Pode correr, sim, atrás dos seus 25 nesse período de 6 meses. Mas uma estimativa aqui, ó, de 14 a 18. Eu estou te mostrando isso aqui. Isso aqui você vai fazer de uma forma relativamente tranquila, seguindo, mudando seus hábitos, sem sacrifícios, que eu acabei de mencionar. Agora, se você quer eliminar 25 quilos, eu sinto muito. Você vai fazer todas aquelas propostas que o nutricionista está te orientando, que o personal está te orientando e que o psicólogo está te sugerindo. Aí, provavelmente, você vai conseguir. A gente nunca vai desestimular um paciente. A gente também não quer criar falsas expectativas que possam aí gerar frustrações para o paciente, que aí seria muito pior, que ele não só investiu dinheiro, como ele investiu tempo e expectativa. E isso causa muitas frustrações. Até a Tati está falando aqui que ela recomenda muito, que ela perdeu bastante peso já com o uso do balão. E tem uma pergunta aqui interessante, né? Assim, tem refeição livre quando utiliza o balão? E eu acho que a gente poderia, para complementar essa pergunta, se tem refeição livre, a gente poderia já engatar a questão de só perde peso até o segundo, terceiro mês do uso do balão? Tem o que livre? Desculpa, eu não ouvi aqui na hora. Refeição. Uma refeição livre, assim. Tá.
Tem refeição livre? Eu tô aqui como intermediário. A questão do dia do lixo que ela está falando, Exato. The junk food. É aquilo que eu falo, né? Falei, na verdade, é a questão de tratar com um psicólogo também. A questão, o que eu estou disposto a fazer, né? Não vale a pena ser infeliz. Eu não preciso eliminar tudo da minha dieta. Então, eu adoro batata, vou ali cortar batata, mais o álcool, mais a Coca-Cola, mais isso, mais tudo, tudo, tudo. Primeiro tem a questão de saúde, que é bem diferente de hipocalórica, né? Mas eu não preciso cortar tudo. Se eu tirar aí 80% do que eu poderia eliminar e ficar com alguma coisa que eu adoro, que me faz falta, que aquilo me faz feliz, por que não? E por que não criar esse dia livre? Mas isso aí a gente deixa para ele se entender, né? Primeiro, cai na mesma questão. Qual é o meu objetivo? Eu quero eliminar muito acima do que eu estou esperando, muito acima do que eu estou sugerindo em 6 meses. Espera aí, então não vai caber dia livre no seu caso. Não para esse objetivo. Então, a gente chama na prática clínica de negociação, né? Qual é a negociação que você pode nesse momento? A gente até sugere, pô, você quer eliminar 25 mesmo? Não quer perder só 18 nos primeiros 6 meses, de outros 7 ali nos outros 6 meses, né? E se permitir que faça essas coisas, fique mais fácil a questão da reeducação alimentar. Então, isso é a cabeça dela. É por isso que a gente fala da importância do psicólogo, né? Qual que é o seu objetivo? Mas, fazer? Mas você acha que, assim, lógico, a gente está pensando aqui que o paciente está fazendo uma negociação com um profissional. Isso. Então, está supervisionado, né? Está organizado, está planejado, computado aquilo. Isso. Mas a refeição livre não traz malefício para o balão? Só em relação a isso, para essa resposta para a gente é mais tranquila, né, Márcio? Não, para nossa parte está tranquila, ela pode tudo, na verdade. A gente é refém da nossa liberdade, né? Então, você sabe que tudo é causa-consequência. Então, em relação ao balão, não tem problema nenhum. Nos primeiros 2 meses não consegue realmente, porque é uma restrição, um processo de adaptação, e ele não vai conseguir. Depois, com o tempo, apesar de ter a saciedade, lembrando que saciedade é diferente da vontade de comer, né, Gabriel? Vontade de comer, saciedade, até sede confunde. Se você não conseguir lidar com isso, você acaba comendo, chega no 4º, 5º, 6º mês, está comendo igual no início do balão. E aí o paciente acaba reganhando no final do tratamento. Mas poder, pode. A questão tudo é causa-consequência. E aí essa parte a gente deixa realmente para ele trabalhar com o nutricionista e com o psicólogo, na verdade. Mas da nossa parte do balão, não há restrição, não tem problema. Mas uma coisa importante, a Tati acabou de comentar, né? Que ela fez uma refeição livre e no dia seguinte acabou passando mal aí. A gente tem que tomar esses cuidados. Não é só questão de passar mal, porque o alimento vai parar em cima do balão ali, se não ficar bem mastigado. A refeição livre pode até, né? Se for bem, com baixa caloria, bem mastigado. Eu falo muito nas minhas consultas, o paciente que não mastigar direito, um pedaço de alimento, carne, principalmente mal mastigado, vai ficar 1 semana, 10 dias parado em cima do balão, e o paciente reclama de halitose. Putz, fui fazer minha refeição livre, né? E fui num churrasco, num japonês, alguma coisa assim, o sashimi lá, o bendito. Se não mastigar um legume, não importa se é carne, um legume, não mastigar direito, ele tem que entrar cremoso. Não importa o tipo de refeição, né? Se é a livre, que é aquela que você deu exageradinha. Se você não mastigar direito, pode te trazer esse malefício, não só calórico, do fato, igual a Tati falou agora, de passar mal, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. A refeição livre ou não, tem que saber mastigar. Reeducação alimentar faz parte a mastigação faz parte da reeducação alimentar. Então precisa disso tudo, comer consciente. E se você tiver esse excesso, essa libação aí na refeição livre, a gente vai ter que pensar em olhar essa balança. Opa, quantas calorias foram? Eu vou até sugerir para o pessoal aqui do grupo chamar a gente de novo para poder falar o mecanismo de ação específico do controle da fome, que é um tema legal para a gente falar também numa outra live. Bacana. Exato. Deixa eu só complementar uma coisa que o Márcio falou. É porque ele entendeu diferente de mim, tá? Quando eu entendi livre, eu entendi posso comer coisas diferentes de qualquer coisa. O livre é o dia do lixo. Não estava tipo dia do lixo. Quantidade. Não estava na minha cabeça a relação quantidade. Eu estava pensando livre, posso comer o que eu quiser. É isso que eu estava... mas em calorias, em que for. Mas o livre da pergunta, pelo que eu entendi, é assim, eu estou fazendo dieta, se eu posso um dia soltar, falar, ó,
comi. Não tem volume, não tem reta. Tá, com o balão, tá, e cair no que o Márcio falou, você comer muito, você vai passar mal, realmente, vai impactar, realmente, vai passar muito mal. A digestão do balão, que a nossa digestão em 6, 12, 18 horas, vai passar a ser 24, 48, 72 horas, né? Então, ela vai passar muito mal depois. Mas o livre, para mim, eu tava já pensando no livre mais consciente em relação a comer qualquer coisa. Já que a gente entrou nessa questão do livre, é muito comum nos grupos a gente ouvir falas assim: não pode comer salada. Salada cola no balão e dá roto, dá refluxo, dá fungo. Cara, eu acho que é legal falar, porque é um tema muito polêmico. Pode comer salada ou não pode comer salada? No meu ver, deve, né? A questão é a mastigação. Eu repito muito isso para o paciente. Independente do que você comer, assim, só não vai engolir chiclete, né? Chiclete aí corre um risco maior de grudar no balão. Mas o legume, a verdura, a salada, a carne, tudo muito bem mastigado, vai ser muito mais fácil de digerido, né, pelo nosso corpo. A gente vai absorver mais rápido os nutrientes, vai ter uma saciedade precoce. São diversos trabalhos médicos que mostram que a saciedade precoce vem de uma boa mastigação. Aquele paciente que vai lá mastiga 25, 30 vezes, né? O alimento entra cremoso, ele vai ter saciedade precoce. Eu falo isso em todas as minhas consultas. Então precisa disso, independente do tipo de alimento. Pode comer salada, não vai grudar no balão, bem mastigadinho, o suco gástrico, os demais alimentos ali que a gente produz para digestão vão dar conta, mas precisa mastigar. Se você engolir um pedaço de um legume inteiro, uma berinjela que você não mastigou, ela vai ficar parada em cima do balão, não é que grudou, ela grudou, né? Vai ficar ali, te dá aquela halitose e te dá outras consequências aí, às vezes até passar mal e vomitar no dia seguinte, porque você fez um excesso do legume, né? Que é algo saudável. Eu acho que é bem por aí também, né? O que você acha, Rodrigo, no seu dia a dia? Assim? Porque é uma pergunta que deve receber direto. Plenamente. Se tudo for rico em fibras, que der aquela sensação de saciedade, que retém dificulta a absorção de açúcar e de gordura, claro, sempre vai ser muito bem-vindo, na verdade. Sempre vai colaborar. E sobre essa questão do fungo, né? Que a questão aí levantou também a questão do fungo. Primeiro que tem a questão do açúcar também. Não há nenhum estudo provando assim, o que faz para dar fungo. O que a gente acaba vendo é que parece ter algo intrínseco em alguns pacientes. Alguns pacientes tendem a ter mais colonização do balão, não é do paciente, não vai pegar no estômago, né? Do balão por fungo, na verdade. Mas parece ter alguma relação com o paciente, não com o que ele venha a comer. E se trata ou não trata, também é discutível, né? A gente não acaba não tratando, mas isso é bem discutível. Eu concordo com vocês. Eu acho que seria muita hipocrisia nós falarmos sobre perda de peso e falar que não pode comer um alimento mega nutritivo com baixíssimo valor calórico, que só tem relação benéfica com o corpo. Exato. Né? Então, acho que eu brinco muito, eu falo assim, daí fala de quem não está a fim de explicar para o paciente sobre mastigação, o efeito, causa e efeito da comida. Tem que comer legume e verdura, não tem como, cru, cozido, em suco verde. Mas tem que ajustar a porção, mastigar bem para ter o esvaziamento gástrico correto, saber usar o balão, né? Exatamente. E aí o Rodrigo entrou no assunto, né? Porque, na verdade, uma coisa está ligada à outra. Se eu comer salada colaria no balão, e se teria relação com o fungo. E aí o Rodrigo falou sobre o açúcar, que é uma dúvida muito comum. Coloquei o balão, não posso de jeito nenhum comer açúcar, porque ele tem relação com o uso com o aumento da proliferação fúngica. Eu acho que não é só o açúcar que teria essa relação, né? A própria gasparesia, o uso contínuo de BP, tal. Tem muita coisa a se discutir, né? Eu acho que vale explicar para o paciente com calma isso, né? E não falar assim, ó, não pode isso, isso e isso. Não é que não pode, não. E na verdade, a maior parte das vezes que a gente fala em relação ao açúcar, ao álcool, a gente fala, olha, isso não vai estragar o balão, né? Isso vai ter relação com a sua dieta e com o seu objetivo de quanto você quer perder de peso. Mas não com o balão. Isso não vai estragar, não vai proliferar, não vai atrapalhar nada em relação ao balão. Vai ter consequências no seu peso, no seu tratamento da obesidade. E o álcool? Qual é o problema do álcool no balão?
Essa é uma pergunta bem frequente nas consultas. Alguns pacientes sempre falam, né? E eu, minha cervejinha do final de semana, né? E meu drink, meu vinho. Eu falo, tudo de forma moderada na vida, você pode, independente de ter a presença do balão. O álcool em si, ele não vai agredir o balão. A questão do álcool é um álcool, é uma bebida calórica. A cerveja em si é bem calórica, né? Se você for pensar, eu vou tomar o meu vinho ou o meu drink no meu final de semana. Ok, você vai poder fazer essa queima calórica. Eu falo, eu explico, o álcool não vai agredir o balão, não vai a gente já viu pacientes até com uma ingesta exagerada de álcool durante o tratamento com balão e passar lá seus 6, 7 meses, 8 meses com balão de 6 meses e não ter interferência ao balão. O balão é muito resistente, né? Todos os nossos balões que a gente trabalha são de ótima qualidade, então o silicone é resistente a isso. O que eu sempre falo, a questão é a caloria que você está ingerindo. Não é o tipo de caloria, se ela é vem do álcool, se vem do pão, de algum outro carboidrato, né? Qual é a fonte que você está ingerindo? O álcool em geral. Aí veio mais um participante ao vivo ali. Então a gente tem que entender que o álcool não é o fator agravante de vai estourar o balão, mas sim pela questão dietética que a gente está fazendo. E aí eu acho que a gente poderia até entrar no assunto, já que a gente está falando sobre dia do lixo, álcool, açúcar, salada. Vamos falar sobre perda de peso. Porque tem um dito. Balão vai perder mais peso no começo do tratamento. É verdade que só até o segundo, terceiro mês que perde peso. Eu acho que é importante explicar isso, porque é uma questão muito comum, né, no nosso dia a dia. A questão do emagrecimento principal nos primeiros meses, né, os 2, 3 primeiros meses, além de você ter uma adaptação ao balão, você tá com algo novo ali, te causando náuseas, cólicas, vômitos, a gente acaba tendo uma dieta bem restritiva nesse começo, além de uma liberação constante de alguns hormônios que vão estar te dando essa saciedade, né, principalmente grelina, que a gente fica com esse feedback de resposta lá que a gente está tô saciado, tô cheio, come pouco, já tá cheio. Então a gente tem isso. E qualquer prótese no nosso corpo é muito inteligente, ele tenta se adequar. Uma prótese de mama, uma prótese de joelho, uma prótese de quadril e uma prótese gástrica, que é o balão intragástrico. O nosso corpo se adequa muito bem a ela. Depois de 2 a 3 meses, a gente tem essa questão da liberação hormonal ser reduzida, né? E a gente acaba conseguindo ingerir um pouquinho mais de alimento e um pouquinho mais, e a gente acaba não emagrecendo tão bem após 2, 3 meses. Mas além dessa questão hormonal que eu falo, o paciente tem que entender que o balão está lá. Se você não urinou azul, seu balão não vazou, seu balão não estourou, o efeito barreira mecânica do balão vai estar agindo até o momento que a gente retirar o balão do paciente, né? Mas essa fase inicial, realmente, a gente tem um emagrecimento muito maior devido a essa parte hormonal, essa ação, esse feedback hormonal da saciedade aí que os hormônios fazem. Tem essa questão hormonal aí que o Dr. Márcio comentou, a adaptação que ele mesmo comentou, e o primeiro mês, né? 10 dias de dieta líquida, 10 dias de dieta cremosa, 10 dias de dieta pastosa, acaba perdendo muito mais peso, né? Principalmente ali nos primeiros dias, que o paciente perde peso muito rápido, a gente chama atenção, calma, você não perdeu 5 quilos em 6 dias, não. Boa parte é desidratação, você vai reganhar essa reidratação. Então, nos primeiros 15 dias perde muito rápido, depois perde ainda, mas é porque ele recuperou parte da hidratação. E depois também, à medida que... Então, nos primeiros 2, 3 meses, acaba realmente perdendo muito, muito mais peso, né? A adaptação e a dieta líquida ali por 30 dias ali. E depois tem a questão também de o paciente, com o tempo, ele vai eliminando a gordura dele, e essa gordura também consome energia, né? Então, imagine só 10 quilos de gordura a menos, são 10 quilos do seu corpo que consome menos energia. Então, o seu metabolismo basal cai também. E aí você precisa comer menos ainda para conseguir emagrecer ou aumentar o metabolismo basal. E aí, para conseguir fazer aumentar esse metabolismo basal nessa ocasião, já nessa segunda parte aí, é ganhando massa muscular. Que aí sim o músculo consome muito mais energia que gordura. Então, mesmo que você perca a gordura e ganhe músculo, fique com o mesmo peso ali, você está consumindo muito mais energia dormindo. Seu metabolismo basal está mais alto. É um dos motivos de ser muito mais fácil para o homem perder peso também, né? A massa magra dele é muito mais alta do que da mulher, além da questão hormonal que você estava até discutindo inicialmente.
Aí eu acho que a gente Ganhar pode, massa magra. eu acho que a gente pode até entrar num outro tema, que para mim eu acho mega polêmico, não sei se no dia a dia de vocês é polêmico. Sobre a bioimpedância, porque tem muita gente que fala, eu quero fazer bioimpedância, quero fazer bioimpedância, e eu vou me eximir. Depois, se sobrar espaço, eu falo a minha visão. Mas existe essa questão, né? Eu estou ganhando músculo e por isso que eu não estou perdendo peso. Estou no efeito platô por isso. Então, até o que vocês observam no dia a dia de vocês? Essa questão de bioimpedância, faz, não faz? O que vocês observam aí? Eu gosto de pedir para o paciente acompanhar com o nutricionista e fazer as bioimpedâncias, porque às vezes o paciente fala, poxa, estagnei no meu peso, mas estou perdendo medidas, né? A gente, isso é bem claro em qualquer momento que você for ver massa da gordura, o volume de uma gordura e o volume de um quilo de gordura e um quilo de músculo, né? Isso ajuda a mostrar para o paciente que ele está perdendo gordura e ganhando músculo, então talvez isso, o peso dele não mudou na balança. Eu falo que o peso, né, a massa que mostra na balança do paciente não é o mais importante para a gente. A bioimpedanciometria eu acho que é importantíssimo para mostrar, poxa, se a sua porcentagem de gordura vem cada vez diminuindo mais, sua porcentagem de massa magra vem cada vez aumentando, e você está preocupado só com o peso da balança, não é isso que você deve se preocupar. Esse é o meu ver. Eu tranquilizo o paciente, poxa, eu estagnei e faz 2, 3 semanas que eu não perco 1 quilo. Mas você vai fazer uma bioimpedanciometria, você vai ver a diferença que caiu 3, 5% ali de massa de gordura e aumentou 2% que for de massa magra. Isso ajuda bastante para o paciente. Isso é saudável e eu acho que, no meu ver, é o mais importante. É isso aí que o Márcio comentou, realmente. É claro que para um paciente que está com IMC de 35, 38, 33, isso não vai dar essa tanta diferença assim na questão da bioimpedância, a gente não vai conseguir ver tão facilmente assim. Agora, para aquele paciente que você colocou aí que está no platô, tipo, está 5 quilos acima do peso e ele está praticando exercício, está fazendo academia, está ganhando massa muscular, vai fazer toda a diferença para esse paciente com a bioimpedanciometria. É claro que ele vai precisar de um referencial antes. Então, aquela bioimpedância lá do início vai servir para ajudar. Olha, eu tinha tanto de massa magra, agora eu aumentei 5 quilos aqui de massa magra. Então, é fundamental entender isso. Então, a gente sempre pede para todos os pacientes a bioimpedanciometria, a gente acha bastante válido e vai fazer uma diferença muito grande para aquele paciente que está se pesando ali quando está perto daquele platô, ou está perto do peso ideal e está fazendo academia e ganhando massa magra. Ele vai falar, poxa, não está baixando meu peso. Às vezes ele trocou, perdeu 3 quilos de gordura e ganhou 3 de músculo. Eu costumo dar exemplo. Poxa, imagina um halterofilista aí com 1,70 m e 100 quilos. Ele é super magro, ele está acima do peso. A IMC dele é lá em cima, mas ele é super magro. Então, principalmente para quem está chegando perto do peso ideal, não use apenas a balança como referência, né? Aí você falou do esporte, eu acho que é importante, porque é uma dúvida comum pra caramba. Que é a questão de que tipo de esporte pode fazer, porque pode romper o balão, bater o balão. Então, é uma dúvida. Eu acho que é uma dúvida mega comum. Posso lutar boxe, posso fazer jiu-jitsu, Bem comum, vai estourar o balão. Por coincidência, há 40 minutos, mais ou menos, um pouquinho antes de começar a live, eu recebi uma mensagem de uma paciente. Doutor, já estou na fase de iniciar a atividade física, já deu 15, 20 dias de balão. Posso fazer o que eu quiser? Eu sempre falo para o paciente respeitar o seu limite de tolerância ao movimento, né? Desde uma drenagem até uma corrida, uma luta, mas a gente libera praticamente para todos os tipos de atividade física, né? Até algumas mais radicais, as lutas, né? Boxe, Muay Thai. Tem que ser um trauma muito importante para interferir no balão, estourar o balão. Isso não vai acontecer numa luta, não vai acontecer num treino de academia, de crossfit e tudo mais. Então, o paciente está liberado depois de cerca de 15 dias do procedimento. Às vezes o paciente vira para mim com 10 dias e fala, doutor, não vomitei uma vez desde o primeiro dia, estou no 10º dia, posso começar as caminhadas? A gente autoriza a iniciar umas caminhadas acompanhado, ou de algum familiar, ou de um personal que possa, porque pode ser que ainda tenha tontura, porque esses 10 primeiros dias, que o Rodrigo falou antes, são muito restritos, né, da dieta líquida, só pode ser que tenha uma fraqueza, uma tontura, a gente sempre orienta a começar a caminhada acompanhado, mas depois, o tipo de atividade física, quem vai determinar é a sua sensibilidade ao movimento, uma luta de jiu-jitsu, o que for, isso não vai interferir no balão.
né? A compressão abdominal vai se interferir no seu sintoma. Então você tem que ver se você tolera. Correr, você precisa ver se você vai estar tolerando, né? Eu tenho pacientes que voltam a correr, que são apaixonados por correr e voltam e não sentem nada com a presença do balão durante a corrida e voltam à sua atividade, voltam para o seu Muay Thai, para o seu boxe, por que for. Alguns perguntam de pular de paraquedas, já autorizei pular de paraquedas, bungee jump, e a gente fica meio receoso em alguns casos, mas eles falam que foi tudo bem, principalmente na hora da desaceleração, né, desses atos, a gente fica receoso, mas a gente libera para pular de paraquedas, sim. A única coisa que é importante tem que você falar, né? Assim, se vai fazer esportes desses de salto, fazer um jejum ou uma dieta mais líquida para não refluir, né? Para não vomitar durante. Faz umas 2 dias de dieta líquida antes, já está resolvido. Eu vi uma vez um probleminha pequeno, mas assim, o paciente também abusou, que ele, na verdade, ele teve refluxo muito importante fazendo mergulho. Mas ele tinha bebido muito na noite anterior e foi fazer o mergulho de manhã. Então, eu não sei se foi causa efeito balão ou da bebida. Sobre o mergulho, mas é sempre de forma bem orientada pelo seu médico. Por isso que a gente faz questão de deixar o nosso telefone com os nossos pacientes, igual todos os outros colegas fazem. Eles precisam... Nem todos, né? Não vou falar... Mas a gente faz questão de deixar para o paciente ter esse suporte nosso enquanto estiver com o balão. Isso ajuda muito para todas essas dúvidas polêmicas que a gente está discutindo aqui. Você sabe que eu gostei muito desse tema, né? Temas polêmicos. E eu brinco, né? Eu tenho muito amigo que mexe com balão, mas os meus amigos são normalmente os que já me acudiram com problema de paciente porque o médico dele não me atendeu. Então, eu uso o balão, né? Eu tenho meu grupo de amigo, né? Eu sei para quem correr quando dá BO. Mas é isso aí. Bom, então é isso aí que o Márcio falou. Não tem restrição nenhuma a nenhum tipo de exercício, mesmo que tenha impacto abdominal, não tem nenhum problema, né? E só aproveitando a deixa aí sobre exercício físico aí, a gente sempre sugere que tenha um personal. Já toda a diferença ter um personal, né? E para academia, o paciente chega lá, o instrutor vira, não conhece o paciente, não sabe das limitações do paciente. Então, o personal ele sabe o objetivo do paciente, o foco dele, as limitações. O paciente obeso ele não tem musculatura que suporte o peso dele. Então, ele sobrecarrega, às vezes, aquele paciente. Então, ele tem que ter um pouco mais de paciência, o instrutor tem que entender isso, o paciente tem que entender isso. Então, ele aumenta a eficiência do exercício, diminui a chance de lesão, estimula o paciente, né? Dá dicas, às vezes, da dieta também, né, Gabriel? Acontece bastante, porque eles também gostam, né, bastante dessa área. Então... e a dieta tem que ser diferenciada realmente, ele tem que ter um aporte calórico aí um pouco maior. Então, a gente acho que eu realmente gosto disso daí, do professor de educação física junto com o paciente, porque uma crítica comum que eu tenho no meu dia a dia é essa. Pô, eu fui na academia, não tive orientação, machuquei. Aí eu perco a janela do tratamento onde eu consigo fazer restrição calórica, porque o cara machucou na academia e não pode fazer o esporte. Então a mudança como um todo me ferra também, né? Exatamente. E aí a gente pega alguns pacientes e fala assim, poxa, mas eu faço exercício sempre, eu faço uma caminhada. Aí você vai ver a caminhada do paciente é ritmo de passeio, não tem aumento de frequência cardíaca, né? Aí fala, poxa, é legal, dá um bem dispor, melhora a parte cardiorrespiratória, cardiopulmonar, mas em relação a perder peso, olha, não está perdendo peso. Você está ciente disso? O que não pode é o paciente falar assim, poxa, eu fiz de tudo para emagrecer, caminho todo dia e não está fazendo efeito. Não, peraí. A parte do exercício você não está fazendo, não para emagrecer. Você está fazendo porque te faz bem? Ok, bacana, continue. Desde que saiba que não está ajudando a perder peso. Então, tem um já que você tem aquele tempo, né? Já que você tirou aquele momento para fazer esporte, otimize ele, né? Faça mais efetivo, né? Em relação ao tipo de esporte também, eu sempre comento, faça o que você gosta de fazer. Não adianta você querer fazer algo, não gosto de musculação. Não tem problema. Vai fazer um pilates bem feito, queima muita caloria, tá? Uma hidroginástica bem feita, às vezes tem os seus mitos. Hidroginástica é para velhinho, ficar lá se movimentando. Não. Eu posso falar com bastante Quem já fez hidroginástica já sabe fiz hidroginástica, faço pilates de 2 a 3 vezes por semana. Quem acompanha a gente no nosso Instagram, lá no Balão Gástrico ABC, a gente vê que a gente não posta muito, mas tem um videozinho meu fazendo movimentos de pilates. São movimentos que exigem muita força muscular,
né? E não adianta você falar assim, não vou fazer pilates porque é alongamento. Não, desculpa. É um tipo de atividade física com queima calórica e o professor até brinca. Você achou que não ia suar, né? Pilates é para idoso, ele fala. Então vamos ver como é que funciona. Você sai exausto do treino. Então a gente tem que fazer o que gosta. Não é fazer só uma caminhada de shopping. Essa não conta pra gente, né? Mas Vai dar também a dinheiro, gente não fala a mesma calorias. linguagem, né? Então a gente coloca isso. Primeiro, o que gosta. Depois entra o que queima mais caloria, o que ganha mais músculo. Mas o importante é começar. Comece. A partir do momento que você é introduzido àquele meio, você acaba vendo outros exercícios, acaba gostando daquele outro exercício, acaba experimentando e se dando oportunidade e acaba entrando em outros exercícios depois. Então, faz o que gosta e depois você entra para os outros, se for o caso. Eu falo bem assim, na atividade física também exige negociação. É importante conversar com o professor. O professor de educação física, ele pode, às vezes no fisioterapeuta também, negocia com ele, fala, o que que eu vou fazer esse, qual é a minha meta inicial, onde eu vou parar mais que vem, porque tudo é negociação, é o que eu gostaria, mas o que eu posso, né? Exatamente, São com passos, certeza. né, a serem dados. Deixa eu só ver aqui umas perguntas que vieram aqui, umas falas, e aí eu já vou voltar, porque eu tenho um monte de pergunta aqui ainda e o tempo está passando muito rápido. Opa, uma pergunta legal da Bianca aqui. Sobre o volume, né? Então, vamos lá. O médico vai colocar o balão. O volume do balão vai interferir diretamente em mal-estar, em perda de peso? E como que é feita essa escolha do volume? É muito particular pela anatomia de cada um, né? Mas normalmente a gente coloca entre 600 e 700 ml nos nossos pacientes. Eu sempre já deixo isso bem claro. Entre 600 e 700 não muda muito os sintomas. Se a gente for calcular o diâmetro do balão, entre 600 e 700 é milimétrico que vai mudar, né? Se a gente calcular matematicamente isso. É a presença do balão que vai te dar os sintomas, né? A presença do balão, o corpo entendendo como um corpo estranho, de tentar inicialmente colocar esse balão para fora. Então, não é essa a diferença de volume, mas a gente vai sempre tentar chegar entre 600 e 700 no balão não ajustável, né? Que é o balão de 6 meses ou de 12 meses, nesse volume que vai ser o suficiente para o paciente ter um bom resultado. E vai depender da anatomia de cada um e da sensibilidade de cada um, né? Cada paciente tem a sua forma. Um estômago, o balão fica mais para cima, outro fica mais para baixo. Isso vai depender. O paciente às vezes tem menos sintomas iniciais, mas posteriormente come uma, duas refeições e acaba passando mal. Então, isso tudo. E a inervação de cada um tem sua sensibilidade. Eu não poderia ter um irmão gêmeo, a gente colocasse o balão junto, teoricamente, o univitelinos lá, tudo igual, mas a sensibilidade de cada um poderia ser diferente, a presença do balão. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Mas o volume médio, a gente lá na hora vai avaliando, tá entre 600 e 700, o aparelho tenta passar o aparelho pelo balão, vê que tem muita resistência, opa, já está num bom volume e vai parando por ali. Mas não é esse volume que vai dar diferença no resultado final, não são 50, não são 70 ml que vai dar a diferença no seu resultado final. O Zanon até tá falando que colocou o balão com vocês faz alguns dias, né? Tá super bem, até já diminuiu a questão do cigarro, que tem uma relação direta com compulsividade, né? Tem. Isso é legal, parabéns aí, Zanon. Tira essa merda de vez do seu dia a dia. Aproveita essa onda e vai. É isso mesmo. Bom, só um comentário em cima do que o Márcio falou primeiro, depois eu falo do cigarro. O Márcio comentou aí de pacientes, se fossem univitelinos, vão ter reações diferentes. A gente pega o mesmo paciente que colocou um balão há 3 meses, há 3 anos, já tirou, a gente sempre fala, olha, não dá para falar que o resultado vai ser o mesmo, que a sensibilidade, que em relação à dor, o que vai sentir mais ou menos dor vai ser a mesma, porque é como se fosse um novo balão em outro paciente, até mesmo no mesmo paciente. Em relação a esse negócio de cigarro aí que você falou, é bem interessante que os pacientes que fumam, é bem comum a gente ver que eles param de fumar, pelo menos enquanto estão com o balão, e até alguns continuam depois sem. Não existe estudo mostrando isso, mas os colegas que acabam colocando balão, todos eles acabam vendo que há essa redução do vício do tabagismo. A saciedade, ela age, né, nessa questão do lobo frontal, né, toda a liberação hormonal, e isso realmente traz impacto
Aí ele tá Legal, né? malviado ali, passando mal também, não consegue fumar, tem toda essa questão. Eu aproveita a onda e vai, meu. Engrena aí, começa a fazer uma Exatamente. caminhada, começa a Tem os expandir esse pacientes, pulmão. tem alguns pacientes que falam assim, poxa, doutor, só perdi 5 quilos, mas eu parei de fumar, estou super feliz. Ótimo, bacana. Salvou um coração, né? Salvou uma coronária, só dessa forma. Da Você hora. sabe que ele fez uma pergunta muito legal, que eu acho que também é bacana de falar, né? Que ele acha que ele sente o balão. E com o tempo, ele vai parar de sentir o balão? É uma pergunta bacana, né? Acho que é aquilo que eu falei, né? A gente vai. O corpo é muito inteligente, nosso corpo ele é esperto, ele vai saber quando as nossas ações, e inclusive as próteses, né? Uma prótese mamária, a paciente coloca uma prótese mamária, depois de um tempo ela nem lembra mais que tem uma prótese de quadril, de joelho. O balão é dessa forma, passam-se 4, 5 meses, o paciente, nossa, nem lembrava que eu tô com o balão. Mas alguns acabam se apegando tanto ao balão que passa 6 meses, chega no sexto mês, na hora de tirar, fala, posso ficar mais um mesinho? Posso ficar mais um mês e meio? Eu tô muito bem com ele, tem aquele receio de tirar. Então, isso tudo é a forma de ter trabalhado a cabeça. Já ajuda, né, o paciente a falar, ó, vou tirar o balão e tô bem com a cabeça. Mas realmente a gente se adequa muito bem ao balão, né? O corpo é muito inteligente, se adequa às situações aí do que a gente faz para ele. Mas o corpo realmente, depois de 4, 6 meses, o paciente fala, nossa, não sinto. Mas, quando ele dá aquela exagerada na alimentação, ele vai lembrar do balão. Ele, às vezes ele bota a alma para fora, vomita um pouquinho e fala, poxa, o balão realmente está aqui. Então tem que tomar bastante cuidado, por mais que você não esteja sentindo a presença dele, às vezes palpando você sente, mas não sente aquela inicial que a gente tinha com o balão dentro do estômago, que come um pouquinho já tá cheio, ou nem come nada e já tá cheio. Eu acho que esse é um efeito legal até, né? Não sentir o balão, sinal que você pode estar indo para um lado muito positivo, tá comendo muito bem, mudou o comportamento, mas pode estar boicotando o balão também. Então, se vou comer um volume, creu. Cuidado, tem que tomar bastante. E, Pode e o tipo boicotar. de alimento tá ingerindo, Né? né? Não adianta, não tô sentindo o balão, mas eu tô no leite condensado. Opa, aí não adianta nada. Já tivemos casos de paciente com alguns tipos de líquidos, né? Não só de balão, de bariátrica em geral, mas tem que tomar cuidado para não querer burlar o sistema do balão. O balão tá ali para formar essa barreira mecânica, né? Não adianta você querer burlar o sistema, você tá só se enganando. Eu vou até fazer mais uma pergunta, então, relacionada a isso para vocês. Quais alimentos normalmente atrapalham o processo de restrição alimentar no balão, do balão? De restrição, você diz assim, de. O Porque que que tem o que mais boicota? também. Hã? O que que boicota o tratamento? Aí cai mais De na questão de obesidade, né? Qualquer coisa que seja líquido, hipercalórica, passe como se fosse água e vai embora. E aí boicota, e bula até a cirurgia bariátrica aí, né? E aí acaba sorvete, sendo não hipercalórico, bite, né? né? Então, Porque tem a história da Coca-Cola, né? Ah, é zero, pelo amor de Deus, tudo é zero açúcar, é diet, para com isso. A gente tem que criar essa consciência. Os pacientes, quando a gente fala naquela fase inicial de adaptação do balão, da dieta gelada, da dieta com limão, né, que ajuda muito nas náuseas, que muita gestante chupa limão, nem sabe o porquê, e é para ajudar nos sintomas de náuseas. E eu explico isso, que o gelado alivia nos sintomas de adaptação, de náuseas, vômitos. O limão, o cítrico ajuda bastante nisso, a gente dá uma reforçada. Ah, mas eu ponho quanto de açúcar nesse limão para fazer o picolé? Não, não é açúcar, é adoçante. Ou puro, tem gente que gosta de chupar um limão puro, né? Faz uma limonada bem concentrada. Faça o seu picolé de limão, né? Não tente burlar o sistema com açúcar. Pense no leite desnatado. Ah, mas eu vou usar um leite ninho que é mais docinho. Eu já ouvi isso. Então tem que tomar muito cuidado. Cuidado com isso. Você está burlando o sistema. A autossabotagem não é a gente que o paciente está enganando, né? É o próprio organismo que ele está querendo fazer essa sabotagem. muito da nossa ingesta calórica, o Gabriel sabe disso muito mais que a gente aí, está na parte líquida, né?
O Márcio mencionou aí Coca Zero. Ah, bacana, Coca Zero. Poxa, não faz nada bem à saúde, não é nada saudável. Aí o cara fala, pô, vou trocar a Coca por suco de uva, suco de laranja. Em termos calóricos, é a mesma coisa. Está Tomar sendo cuidado. saudável? Está sendo mega saudável. Mas está sendo hipercalórico. Então, na ingesta líquida, aí, às vezes a gente tem muita ingesta calórica, seja nos sucos, no álcool, na caipirinha, no vinho. Então, a ingesta calórica, às vezes, é muito rica em caloria. Então, tem que tomar um certo cuidado aí. E na visão de vocês, assim, existe alguma recomendação, comer de 3 em 3 horas? Porque tem muitos mitos, né, mitos populares. Ah, para perder peso tem que comer de 3 em 3 horas, ou é melhor fazer jejum. No dia a dia, com o uso do balão, o que vocês observam aí sobre esses mitos? Faz sentido, não faz? Eu acho que é muito particular de paciente para paciente, né? Às vezes o próprio nutricionista tem, você entende isso, Gabriel, o paciente tem, o nutricionista tem um bom senso de entender o que cada paciente precisa. Tem pacientes que vão funcionar muito bem na dieta de 3 em 3 horas. Tem pacientes que vão funcionar muito bem na dieta restritiva. Então a gente tem que ter esse teste terapêutico, ver o que cada um vai se adequar. Nossa, estou super bem comendo de 3 em 3 horas, estou comendo muito pouco e estou emagrecendo, ótimo. Tem paciente que não, fala assim, nossa, eu fico muito bem na dieta restritiva, fazendo 12, 16 horas de jejum no jejum intermitente, né? Então, isso é bem relativo de paciente a paciente. E às vezes eu brinco, vejo em 3 em 3 horas, a gente fala de 3 em 3 dias, que é a dieta mais restritiva possível. Mas a A gente gente deixa precisa bastante realmente respeitar o a limite de critério. cada corpo. A gente deixa bastante a critério realmente do nutricionista. E assim, o que a gente preza bastante é que se entenda que cada paciente é diferente, né? Tem as rotinas diferentes. Às vezes o colega vai lá, o nutricionista bota uma dieta dele que é para comer durante o dia, e o cara trabalha durante a noite, né? Ou tem uma rotina muito puxada, ele realmente não consegue parar para comer naquele horário que ele quer. Então, antes de se passar uma dieta, alguma coisa para o paciente, é importante entender a rotina desse paciente, o que ele está disposto, o que ele quer também, o que ele consegue. Às vezes passa Que umas vai coisas enquadrar absurdas para que ele ele. não acha nem no mercado. Ele fala, Exato. poxa, doutor, mas eu nem acho. Ou então passa isso aqui, eu não gosto. Eu não gosto disso. Ok, não gosto disso. Então, como Gostei dessa fala, porque assim, eu tenho uma visão muito crítica, até fui convidado agora para dar uma aula fora, sobre a visão crítica que a gente tem no Brasil, porque a gente tem uma gama de alimentos, né, muito maior do que em outras regiões, né? Sim. E é muito interessante isso. Eu vejo, infelizmente, ainda muitos profissionais que montam ou elaboram um plano dietético sem discutir com o paciente. Ou o paciente também, às Impõe a vezes, não dieta. fala muito bem com o profissional porque tem vergonha. Mas essa é uma questão fundamental, né? A gente precisa sempre adequar a dieta para o paciente, mas sabendo utilizar o balão. Senão, realmente fica perdido. O paciente finge que faz, o profissional finge que prescreveu, e aí passou o tempo, né? A gente está falando de um tratamento que nós vamos tirar a prótese, o efeito mais bacana do tratamento vai embora uma hora, né? Então a gente tem que utilizar essa mudança de comportamento rápida, né? Exatamente. E isso a gente vê que é muito mais fácil ver isso numa coisa que você faz. Né? Se eu não me engano, você faz isso, né, Gabriel? Essas consultas semanais. Né? E parece ter uma diferença muito grande nesses pacientes que são acompanhados semanalmente aí pelo nutricionista e acaba vendo o que ele fez, o que ele deixou de comer, o que ele fez de exercício, quanto ele eliminou de peso nesse períodozinho aí. Acho que é bem bacana essa questão de segmento aí semanal do paciente. Até tenho aqui uma pergunta, ó, uma fala que eu acho que é legal a gente dar uma abordada, porque daqui a pouco acaba nosso tempo aqui, ó. Algumas dietas sem procedimento sugerem alguns horários, né? Por exemplo, assim, uma castanha, ou algo do tipo em tal horário. Existe algum alimento que seria contraindicado com o uso do balão? Depois eu até vou adicionar aqui uma outra fala. Mas na visão de vocês, existe assim, jejum é proibido, dieta detox é proibido, o alimento X é proibido? Existe alguma questão no dia a dia que vocês observam? Eu acho que dieta saudável não existe restrição. Existe a restrição da hipercalórica, né? O paciente deve comer algo indicado para ele, né, pelo nutricionista, de forma saudável. A castanha pode, bem mastigada, né? Vai dar saciedade, vai ajudar, sim. E cuidado com o excesso de qualquer tipo de alimento, igual o Rodrigo falou antes, a laranja. Ah, tô vivendo à base de suco de laranja.
Uhum. Algumas lasanhas são absurdamente calóricas. Mas assim, de forma saudável, bem ponderada, você pode ingerir qualquer tipo de alimento saudável, né? Não vai sair ingerindo açúcares, chocolates, sorvetes e tudo mais. A gente está falando de uma dieta, de um tratamento dietético. Então, acho que não existe uma restrição principal. Frituras, gorduras, óbvio que a gente vai fugir disso tudo. É um pouco de bom senso, né? Alguns pacientes, às vezes o paciente não entende, né? Poxa, mas isso daqui não é saudável, né? Comer esse risoles. Então, às vezes é cultural. Então, a gente tem que brigar com isso. Essa questão cultural de cada paciente, não é? E conforme a condição de cada paciente também. Então, a gente tem que pensar que a gente trata com diversas classes socioeconômicas do Brasil e tem que mostrar para eles isso, porque não adianta só falar assim, você vai comer arroz 7 grãos integral com linhaça, às vezes ele nunca ouviu falar naquilo, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. A dieta restritiva de forma saudável. Restringir algum alimento saudável, não. A gente vai restringir os alimentos não saudáveis, os hipercalóricos, isso sim. E a gente costuma falar também que, tipo, a gente pode fazer o tratamento em 2 tempos ou em 3 tempos da parte do nutricionista. A parte da adaptação, aqueles primeiros 30 dias. Depois você pode fazer por um período algo muito restritivo, mas você sabe que esse restritivo você não vai aguentar fazer isso. E depois a questão da reeducação. E aí é que vai ter que entrar em algum momento na questão da reeducação alimentar. Até o Zanon aqui, que é paciente de vocês, fez uma pergunta, né? Seguindo certinho a dieta, com o tempo, pode estacionar o peso? Entrar naquela questão que a gente estava falando, uma queima calórica maior, né? Será que está praticando exercício físico, está trocando músculo por gordura? Tem que entender essa questão também. Aquela questão que eu falei, poxa, você vai perdendo peso, seu metabolismo basal também vai caindo. Então é importante aumentar seu metabolismo basal. Então, se está mantendo o peso, se você não estiver fazendo exercício anaeróbio, não estiver ganhando massa magra, a conta deve estar sendo igual. Eu estou gastando a mesma quantidade que eu estou consumindo. Então, algo aí deve ser revisto, na verdade. Legal, legal. Acho que a gente conseguiu falar bastante coisas. E a gente tem que parar, porque em 3 minutos eu não consigo salvar depois a live. E eu quero falar para o pessoal que depois editar, para a gente poder fazer perguntas e respostas, fazer vídeos curtos, para ficar bem, a gente poder usar mais esse vídeo, né? Porque ficou bem legal, né? Só um tópicozinho que não entrou. A gente poderia responder, mas a gente de repente marca uma outra aí para. Então, vamos até, já vou sugerir aí para o pessoal do balão chamar a gente de novo. Pode ser, pegar as perguntas que não foram respondidas, a gente responde depois ou faz em outra live. Só um tópico que a gente levantou aí, que a gente não acabou discutindo, foi sobre se pesar com que frequência, né? Com que frequência que a gente deve se pesar aí? Você até colocou semanalmente aí. A gente fala assim, tem uma máxima no mercado que diz aí, o que não se mede não se gerencia, não se consegue sucesso. Então, assim, para saber para onde eu estou indo, eu tenho que saber, eu tenho que quantificar se eu estou perdendo ou não estou perdendo. Às vezes estou perdendo peso, estou ganhando músculo também. Então, no nosso ver, o ideal é se pesar todo dia. É claro que você não vai fazer comparação diária. Às vezes, no dia seguinte, eu estou 1 quilo, 1,5 quilo acima. Mulher, principalmente. Né? Retenção hídrica, questão hormonal. Mas a gente fala, poxa, se pesa com certa frequência, ou todo dia, mas faça a comparação semanal. Faça, então, sempre uma comparação semanal. Não compara um dia com o outro, não, senão você fica doido realmente. Ou então, poxa, eu sou muito ansioso, ou não gosto de ver. Peraí, então você tem que medir, você tem que se pesar. Senão você não sabe se está indo para o caminho certo. Pode ser semanalmente? Pode. Mas uma pessoa que não está com medo de se pesar no dia seguinte, ela vai ficar com medo também de se pesar na semana seguinte. Acaba entrando a questão de ansiedade, de procrastinação. Então isso tem que ser trabalhado também. Isso é uma coisa bem importante a se discutir. Eu acho que não deu tempo da gente esgotar todos os assuntos polêmicos relacionados à perda de peso e balão intragástrico. Então, eu vou até deixar um apelo para o pessoal da live chamar a gente de novo para a gente poder continuar nesse papo aqui, que foi legal, hein? Foi bacana. Legal, combinado. Foi ótimo. Tem muito assunto aí para a gente discutir. Também, achei bem bacana. Eu tenho que encerrar, senão eu não salvo. Se eu não encerrar, eu não consigo salvar. Opa, a gente combina a próxima. Obrigado aí, pessoal. Obrigado pessoal, pela presença. Falou, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.